Olá pessoal, em nossas aulas anteriores, vimos que a informática está dividida em hardware e software. A melhor analogia que podemos fazer para entendermos a função do software é de um intérprete. Um brasileiro que não sabe coreano e um coreano que não sabe português, para poder conversar, precisam de um intérprete. O hardware, impressora, mouse, teclado, só entende linguagem de máquina, 0 e 1, ou linguagem binária. Já o usuário comum entende somente a linguagem humana, por exemplo, português. Quando o usuário digita a letra A no teclado, é necessário um intérprete para converter a linguagem humana em linguagem de máquina, para que esta letra apareça no monitor. Este intérprete é o software. Nesta aula, iremos ver uma categoria de software chamada Sistema Operacional. Iremos ver o que é, para que serve e quais os mais conhecidos, bem como o comparativo entre os dois principais sistemas operacionais utilizados na atualidade. O sistema operacional é o software mais importante do computador. É um conjunto de programas responsáveis em gerenciar os recursos de hardware e software. É ele que faz com que a impressora imprima, o monitor exiba a letra A ou o ponteiro do mouse se locomove para cima. Ou seja, ele é responsável em fazer com que os equipamentos conectados à CPU funcionem. Os sistemas operacionais mais populares em termos de uso são Microsoft Windows, iOS, o sistema da Apple, Chrome OS, que é uma versão do Linux desenvolvida pelo Google, e o Linux. De forma complementar, perceba que no mundo mobile as posições são radicalmente diferentes. Este comparativo é absoluto, não leva em consideração o tipo de uso dado aos sistemas. Considerando a aplicação que o usuário fará dos sistemas, os mais importantes seriam o Windows e o Linux. Por exemplo, o Windows se diferencia no cenário de pacote de escritório, edição de filmes, imagens e jogos. Já o Linux é utilizado para aplicações de alto desempenho, gestão de redes de computadores e segurança de dados. Apesar de ter alguns programas similares aos utilizados no mundo Windows, a maioria deles peca pela compatibilidade. O sistema Linux foi desenvolvido por Linus Torvald, finlandês, que em 1991 lançou a primeira versão do Linux e compartilhou numa rede chamada Usenet. Distribuições populares são Ubuntu, Mint e Debian. As características mais importantes do Linux: interface gráfica, ele é multitarefa e multiusuário. O que significa isso? Multitarefa é que ele executa mais de uma operação por vez. E multiusuário, ou seja, é permitido a criação de várias contas para acessar o mesmo computador. Já o Windows, ele foi desenvolvido inicialmente por Bill Gates e Paul Allen, que são os fundadores da Microsoft. As versões mais famosas do Windows são Windows XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. A seguir, apresentamos um comparativo mais detalhado sobre ambos os sistemas. Primeiramente, comparamos o preço. Para usar o Windows, para cada máquina deve-se comprar uma licença, que pode variar de 50 a 150 dólares. Ou seja, se escolher a plataforma Windows, sua empresa incorrerá em custo de aquisição de hardware e de software. Isso, contudo, é um dos grandes pontos fortes do Linux. Ele é gratuito e pode ser livremente copiado e instalado em quantos computadores quiser. Quanto à facilidade de uso do sistema Windows, se destaca demasiadamente em relação ao Linux. Apesar de algumas distribuições Linux se esforçarem em deixar as coisas mais simples, em alguns casos até mesmo se parecerem tanto com a interface do Windows que usuários leigos poderiam jurar que estão usando o Windows. Ambos possuem interface gráfica, ou seja, os comandos de texto são substituídos por ícones clicáveis que realizarão uma tarefa de forma intuitiva. Por exemplo, o desenho de uma lixeira é facilmente identificado como um local para arrastar e jogar fora arquivos
que você não queira mais utilizar. Se fosse fazermos isso num sistema operacional conhecido como Unix, teríamos que digitar pelo menos 4 linhas de texto para realizar a mesma função ou tarefa. O Windows é o sistema operacional tanto para desktop quanto para mobiles, que possui a maior quantidade de aplicativos. O Linux possui pelo menos um aplicativo similar ao do Linux, contudo, nem sempre são compatíveis, ou seja, um arquivo de texto criado no Linux terá certa dificuldade em ser aberto no editor de texto do Windows. Como o Windows é o sistema operacional mais popular do mundo, a quantidade de informações a respeito de como resolver um determinado problema é bem maior do que no caso do Linux. Isso facilita a compartilhação de conhecimento na plataforma Windows. Quanto ao quesito de segurança, o Linux ganha de lavada do Windows. Por ser o sistema mais popular, as falhas de segurança do Windows também são as mais exploradas. Além disso, a estrutura de código do Windows contribui para a instabilidade do sistema. Quem nunca viu a famosa e maldita tela azul do Windows? Já o Linux é disparadamente o sistema mais utilizado em instituições financeiras, de pesquisa e de tecnologia. Isso devido à sua robusta arquitetura de segurança, ficando o Linux imune a muitas pragas virtuais. Por fim, não menos importante, principalmente em países pobres, o Linux permite dar uma sobrevida aos computadores antigos. Isso porque a exigência de processador e memória para rodar um sistema Linux é múltiplas vezes menos do que o do Windows. Resumindo, se o seu objetivo é segurança e poder de processamento barato, o sistema Linux irá te atender. Contudo, se você precisa de facilidade no uso e compatibilidade entre programas, o mais indicado é o Windows. Muitos poucos softwares de informatização de clínicas estão disponíveis em Linux.